Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato 38 dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal, além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. O convidado de hoje do Paradigma Cast é uma das figuras mais emblemáticas da indústria de cripto aqui no Brasil. Apesar de ter uma diferença grande de idade e de peso comigo, tenho a honra de chamá-lo de amigo já faz quase uma década e de ter compartilhado de perto ou de longe com ele e testemunhado as coisas mais bizarras, inimagináveis que já puderam acontecer dentro desse nosso querido mercado. Hoje, o Courtney Guimarães é o head de ativos digitais do Bradesco. Posição que para alguns pode até soar como a de uma espécie de cavalo de Troia. É sobre isso e sobre vários outros temas que a gente vai conversar hoje com o nosso convidado, o Courtney. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, Courtney. Obrigado pela honra, né? Como você mesmo disse, amigos, há quase uma década. O que em anos cripto quer dizer pelo menos 100 anos. Né? Lembrando só que a gente se conheceu no sagrado ano de 2017 e 2017 vale por uns 50 anos cripto. É verdade, ano longo aquele. Do meu lado tem o meu co-host Guiriba. Tudo bom com você, Guiriba? Tudo ótimo, bom demais estar aqui. Eu vi o Courtney, já conheci ele do Hacktown, um evento na Santa Rita. E é bom também agora poder entrevistá-lo aqui no podcast. O Hacktown é um assunto inusitado pra gente começar essa conversa. Você tá sempre envolvido com o Hacktown, né? O que é? O Hacktown é, na verdade, o SWSX versão brasileira e é o evento mais sensacional do qual ninguém faz a menor ideia. Né? Os sócios que começaram esse evento, eles tiveram essa ideia no SWSX. Olha. E o Hacktown nasceu como um download do SWSX, né? Porque um dos sócios, ele nunca bebia e ele teve um porre de vodka lá e voltou com a ideia de trazer isso para cá. Só que ele é feito numa cidade também que tem histórias incríveis. Santa Rita do Sapucaí, pouca gente sabe, é a nossa capital da eletrônica. Tudo de 5G, todos os radares do Brasil são feitos lá. E mais incrível ainda, a cidade foi criada por uma mulher que foi aluna do Einstein, a Sinhá Moreira Salles, né, da família. Não sabia. E ela é originalmente a dona da instituição Unibanco. Só que ela não podia ser dona do banco na época por questões óbvias, né, do machismo estrutural brasileiro, e ela casou com o seu Moreira, né, o marido dela que era o conhecido como dono do banco. Então o Unibanco começou lá, o Alckmin é da mesma cidade, e eu fico numa fazenda que é de um dos deputados constituintes, né, o senhor Carvalho. E como é que começou essa história? Em 2016, alguns amigos se juntaram e falaram, olha, a gente vai fazer um download, vamos se juntar aqui na escola, etc. E eu tinha um ex-estagiário que trabalhou comigo em 2001 e falou, olha, a gente quer discutir umas coisas aqui, mas falaram muito desse tal de blockchain no SWSX, você pode vir para cá? E aí eu fui. E o evento era tipo assim, vamos juntar 50 pessoas no final de semana, beber pinga, comer queijo e falar. Tinham 600 na universidade, né? Legal. No Inatel. Pô, deu certo, vamos fazer agora um evento de verdade. Então a gente faz no 7 de setembro de 2017, já que vieram 600 pessoas, vamos ser extremamente otimistas, vamos juntar umas 1.000 pessoas, né? Então no feriado o Inatel estava fechado, a gente pegou um bloco do Inatel para fazer o evento. Neste evento de 2017, tinham 3.000 pessoas. E a cidade inteira lotou, não tinha onde ficar, faltou cerveja, foi uma confusão danada. Mas por que te chamaram para falar de blockchain? Porque na época eu já estava junto com o pessoal da Blockchain Academy, lembra? A gente estava em 2016 no LabitConf aqui, aí eu voltei com o Rosine, o Eizeli estava começando a montar aquela coisa e eu já estava envolvido com isso pela HP. Eu era CTO da HP na época e já tinha feito uma série de aventuras aqui e eu descobri que eu era um absoluto imbecil. Então no finalzinho de 2016, eu estava saindo da HP porque a minha divisão tinha sido vendida e tinha decidido tirar um ano sabático só para passar o ano viajando para entender do que diabos os malucos falavam. Por isso que a gente se encontrou no Consensus em Nova York. Mas long story short, depois disso, no ano seguinte, a gente criou um Block Spaces que ficou 2018 e 2019. Lá no festival. Lá no festival. Depois teve a pandemia. Quando voltou da pandemia, a gente transformou isso num fórum chamado Meta Economia.
E continuamos falando de ativos digitais, criptoeconomia, etc. Esse ano vai ser na última semana de julho, estão previstos 45 mil pessoas. Caraca! Porque virou um festival de música, inovação e cultura. Então, 2017, a gente não esperava aparecer os 3 mil. 2018, não, agora vai dar gente pra caramba, vamos preparar para receber 5 mil pessoas. Tinham 15. 2019 tinham 25 e o resto é história. Então é realmente um negócio estilo South by Southwest aqui no Brasil. Exatamente, gigantesco. Eu vou para lá uma semana antes, fico nessa fazenda e volto no domingo quando acaba o festival. Eu não mexo essa agenda nunca. Qualquer lugar que eu vou, eu tiro uma semana e vou lá pro meio do mato. Muito legal. Fica a dica aí para quem não conhece, pesquisa aí Hacktown, H-A-C-K-T-O-W-N. Vale a pena. O Courtney, então você era CTO da HP, CTO da HP. Qual divisão especificamente e da onde que veio o seu apreço por essa parte técnica, essa sua história com programação? Na verdade, eu sou programador desde os 14 anos, desde 1984. Eu gosto muito de matemática, física e ciências exatas. E aí eu ganhei um presente maravilhoso que foi virar pai aos 15 anos. Sério? Só que eu era pai dos meus irmãos e marido da minha mãe. Eu virei o que aqui no Brasil a gente chama de arrimo de família. E eu tinha que trabalhar. E a minha tia e madrinha, ela tudo que tinha a ver com ficção científica, né? Eu sou garoto típico nerd. Cresci rodeado de livros, porque tias e mães professoras. Cresci lendo todos os livros da Nebula Awards, ou seja, tudo de ficção. Eu já tinha lido quando era moleque. E como físico amador, obviamente, eu adorava Star Trek, né? A história lá era criar os reatores de fusão nuclear. E aí em 2015, 85, minha tia me pagou um curso de programação. E eu achei aquele negócio fascinante, porque eu sentava lá, mandava um monte de comandinho, voltava um monte de coisa legal. E a primeira coisa que eu programei foi um jogo de Pong, né? Tinha umas revistas que vinham um jogo gigante, você tinha que digitar e etc. E por causa da matemática, eu adorava criptografia. Eu sempre fui criptógrafo. E quando você descobre que o computador faz aquilo que você faz na mão muito mais rápido, o caminho foi inevitável. Só que em 2015 eu tinha que sustentar a família. Aí eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer sistemas para locadoras, para fazendas. Meu primeiro sistema foi um sistema para controle geral de fazenda de cacau, um RP, em 86. Depois eu fiz um para questão de pecuária, depois eu fui para Cargill. E, novamente, eu fiz economia, né, quando eu fui para a faculdade, porque eu já sabia o que eu ia fazer da vida. E eu sabia programar, mas não sabia o que eu tinha que fazer em termos de sistemas. Então eu tinha um problema de comunicação e economia, além de ser um curso que tinha 6 meses de matemática, me ensinava o que eu tinha que fazer para fazer estoque, contabilidade, as coisas que eu fazia, né? Eu comecei fazendo RP. Bom, e por que agrícola especial? De onde eu sou do sul da Bahia, meu avô é fazendeiro de cacau, então eu sei basicamente como funcionam fazendas. E a minha região ela tem uma parte que é cacau essencialmente e um pouco perto tem uma outra região que tem uma bacia leiteira muito grande. E é obviamente pecuária. Novamente, a gente tem que pegar a origem do tempo. Hoje todo mundo come picanha de Nelore. Nos anos 80 é quando esse plantel foi montado no país. Então tinha uma associação chamada Associação Brasileira de Criadores de Zebu. O gado Nelore veio da Índia. É um gado de alta resistência, ou seja, come pouco, anda muito, etc. E tem uma carne razoavelmente aceitada. É daí que vem a nossa picanha brasileira, né? Long story short, fui para Cargill. Quando eu mudei para São Paulo em 95, eu vim para fazer banco de dados, que é a minha segunda grande paixão. Eu sou um economista, estatístico, né, pesquisa modelar e assim vai. E aí me convenceram que eu não tinha que fazer isso, eu tinha que cuidar de marketing. Fui trabalhar no 30 Horas, que era uma grande estrutura de marketing, e fui fazer SPM. Na SPM, primeiro dia de aula, eu encontro a Vânia Scartesini, que estava falando de uma tal de internet. Aí eu fui trabalhar com internet, mais um monte de coisa naquela época. SPM na Vila Mariana ou não? Na Vila Mariana, Arthur Alvim, né? Álvaro Alvim. Álvaro Alvim, é isso mesmo. E aí, de lá para cá, a criptografia sempre ficou muito presente, mas muito mais como hobby, como um assunto guardado em algum canto. Em 2015, um amigo meu da HP falou assim, cara, descobri um negócio sensacional. Você que gosta dessas histórias aí de criptografia, e tem um parêntese, eu tenho um ex-sócio, que é o Estênio Franco, é um dos maiores especialistas do mundo em bilhetagem de transporte público. E a história de transporte público, o cartãozinho que a gente usa criptografia simétrica desde sempre. Então, ele fez mestrado na Unicamp e a gente sempre discutiu essa história de chave, o que podia dar, o que não podia, e volta e meia eu falava disso na HP. Aí esse meu amigo me ligou e falou, sabe aquela história lá de chave assimétrica? Tem uma aplicação, coisa bem de nerd, e o cara tá dizendo que isso ganha dinheiro. Aí eu falei, mas como assim? Aí eu comecei a estudar o assunto, fui para HP, numa reunião lá, discuti com o chefe do CIOs, e ele falou, cara, isso é coisa de traficante, esquece esse negócio. Mas como a gente ficou 15 dias, eu fiquei 15 dias enchendo o saco dele, no final ele falou assim, cara, pega essa merda aqui, né, engole
para não usar o termo que ele usou, que é muito feio, e não me enche mais o saco. Ele me deu um cartãozinho de 50, 100 bitcoins. E aí eu fui fazer um curso em Wharton, nada a ver, de valuation de ativos subjetivos que eu ganhei. E no meio do curso me apresentaram uma galera. O cara falou: olha, aquela menina ali, ó, ela entrou aqui como número 1 em controladoria. Ela está saindo como número 1 em controladoria e finanças. Ela fez 2 MBAs aqui dentro, bolsista e tal, uma russa. Gente muito boa, Marina Guriev. Ela tinha uma galera que montou um negócio chamado Satoshi.fund. Isso em 2015. O Satoshi.fund de 2015 até 2017 deu 4.000% em cripto. Então, assim, em dólar, na verdade, 200 e poucos % em BTC. E eles tinham uma tese muito elaborada de o que seria investimento e tal. Falei, cara, legal, deixa eu entender esse negócio pelo lado financeiro. E aí, em 2016, eu conheci o Raymond Nasser, que já estava envolvido com isso, mais meia dúzia de pessoas que estavam estudando isso pelo lado de dinheiro. E eu falei, cara, eu não entendi a área criptográfica, não entendi a parte do mecanismo de design que tem por trás e não entendi como é que o pessoal ganha dinheiro com isso. Mas se tem as 3 coisas, deve ser algo interessante. Por isso que eu fui parar no LabitConf em 2016. Que é um evento famoso aqui na América Latina. Aliás, é o principal evento da América Latina. E lá, além do Rodolfo, né, que é uma pessoa sensacional, eu encontrei os nerds. Então tava lá o Slush, que é o cara que montou a Trezor, tava... Esqueci o nome do menino, é o Vitalik da Dash, é o cara que tinha inventado a Dash. Tava o Adam Block, tava lá. Sempre tem algum OG do Bitcoin que tava lá dentro. E aí eu falei, caramba, eu não consigo entender absolutamente nada do que esses caras falam. E eu conheci o Sérgio Lerner, né, que era um dos core devs do Bitcoin e é o cara que fez a segurança do Ethereum. E ficamos, cara, batendo papo vários dias. No último dia eu falei, agora eu entendi mais ou menos tudo que eu não entendi. E por isso que eu falei, eu preciso entender mais a fundo esse negócio. Eu vim de mercado de capitais, então uma boa parte da teoria de trading, etc., me fazia sentido, teoria dos jogos fez sentido, mas era muito difícil juntar tudo, né? E aí, em 2017, eu passei o ano todo viajando, fui para todas as principais conferências, fui várias vezes para a Suíça, e no final do ano eu consegui ir para um DevCon, que era o DevCon, acho que do México. Cancún. E lá você encontra todo mundo, começa a perguntar uma série de coisas, e aí a ignorância foi diminuindo, até eu saber exatamente hoje onde estão as minhas principais perguntas. E aí, você deu all-in no Ether e ficou por isso, ou não? Não, tô brincando. Não, eu nunca dei all-in em nada, eu sou trader, né? Eu dou all-in e volto, dou all-in e volto. E é uma das boas coisas, todo mundo que é trader, profissional do mercado atual, a gente procura um troço chamado volatilidade, e não tem. Você vai para o mercado cripto, fala, tem uma volatilidade absurda. É um mercado global, com liquidação T0, cara, tira leite e criancinha. Eu tenho um monte de coisa para te perguntar sobre essa incursão em cripto, mas antes, vou dar só um passinho atrás, porque eu fiquei curioso. Conta um pouquinho de como é que era a vida no sul da Bahia, nos anos 80, começo dos anos 90, qual que é a memória que tu tem da situação política do país, se tu tinha naquela época a ideia de morar em São Paulo e fazer o que tu faz hoje ou não. O que tu lembra daquela época? Não, e o meu apelido para o pessoal da minha família, para quem me conhece há muito tempo, é Forrest Gump. Eu tenho 290 mil histórias que, se eu não tivesse presente e não tivesse foto, eu não acreditaria. Uma delas é que nos anos 80 eu pesava 70 quilos a menos, né? Eu tô com 140 quilos, bem gordo. Surfava, jogava capoeira e Surfava, Gord? Surfava. Temos fotos. Ô, louco. Não pode mostrar aqui nesse ambiente porque é uma foto indiscreta, mas depois eu te mostro. E jogava capoeira e falava 2 línguas. Eu falava espanhol e inglês. E eu dançava lambada em Porto Seguro. Então imagina que a minha preocupação política era o fluxo migratório de europeias para o sul da Bahia. Enquanto eu tivesse visto, estava tudo tranquilo, né? E como todo baiano, eu só tinha 2 grandes datas estratégicas no calendário, o São João e o Carnaval. Né? E no Carnaval dos anos 80, no comecinho dos anos 80, era uma coisa muito amadora. No finalzinho, a gente aprendeu, como a gente brincava na Bahia, a cercar as presas. Então tinha um bloco que tinha uma corda e ficava todo mundo ali dentro. Só que naquela época as coisas eram segregadas. Então você tinha o bloco do chiclete com banana, que sempre foi um bloco que atraiu muita gente, então tinha até uma questão mais perigosa, física, né, que sempre tinha muita multidão ao redor, saíam os meninos. E tinha um bloco das fofinhas, que era o bloco Eva. Eu, por um acaso, saía no bloco Eva. Então você imagina um baiano sem nada de juízo na cabeça, num lugar que tinham 3.800 paulistas que iam para a Bahia querendo saber... O número assustou. Não corta essa parte, isso aí tem que ser.
E cuja única estratégia de namoro se consistia em você estar com colado os fios de Gandhi, olhar para aquela moça assim, razoavelmente bêbada e falar: e aí, meu amor, pode ser ou tá difícil? Pode ser, tá difícil, tem mais 3 mil ali na fila. Entendi. Alguma coisa tu encontrava ali. Quase toda noite. Long story short, faculdade foi assim, o fim do 2º grau foi assim. Então minha vida foi me divertindo, acampando, estudando, trabalhando. Eu trabalhava bastante, porque lembra, eu tinha família desde os 15 anos. E o sul da Bahia é um lugar paradisíaco. Hoje, todos os paraísos da minha adolescência são conhecidos, né? Tipo Ilhéus, Itacaré, Maraú. Eu fui andando e acampando de Itacaré até Salvador. São 380 quilômetros. Nossa, mas que irado, hein? Gostei. Não, carona, acampa, surfa, carona, acampa, surfa, nada. E a praia de Itacaré até Maraú era deserta. Hoje tem estrada, tem condomínio, tem uma porrada de hotéis, 4, 5 estrelas lá dentro, mas naquela época não tinha nada. Qual que é a região mais preciosa do sul da Bahia? Se alguém fosse comprar um terreno, onde comprar? Hoje, Península de Marau. É mesmo? É. Tem acesso, tem um aeroporto perto de Ilhéus. O acesso é ruim ainda, né? Tipo, é a estrada de terra. Mas é uma estrada de terra boa. Antes, eu vou dizer, quando o pessoal começou a explorar comercialmente, você tinha que ir de Land Rover ou carro com snorkel, porque tinha uns buracos que você passava com água pela metade do carro. Nossa. Na época da chuva. Hoje é tudo plano, tudo bem asfaltado e tal. E é um lugar absolutamente lindo. São praias assim, tipo Caribe. É 80 quilômetros igual Caribe. Água quentinha, azul, coral, uma série de coisas. E tem onda, eu ouvi falar também, para surfar. Em várias praias tem. Tem praia sem, tem praia com onda. Uhum. Itacaré, por exemplo, é um paraíso para surfista. Tanto que Chico, nosso colega, mora lá. Não é bobo nem nada. Pois né? é, e o Chico só vai nas praias que tem onda, né? Chico tem bom gosto, ele sabe das coisas. Eu já tive várias aventuras em Itacaré, quase quebrei o pescoço uma vez. Vixe. Mas na época que eu era bom de surf, um lugar assim, eu passava o verão lá acampado. Irado. Tá, e a tua experiência... SPM, a professora falou de internet, aquele mundo novo se abrindo, e daí 20, 30 anos mais pra frente, tu conhecendo o Bitcoin e tudo que tem em volta dele. Tu compara as duas experiências, ou quão diferente elas são? A grande diferença é uma coisa surreal. Eu trabalho com inovação tecnológica há 40 anos. Então, anos 80, chegava pro fazendeiro, vamos botar o computador aqui dentro. Para ele, aquilo lá era uma eficiência gerencial. Ele não tinha os números da fazenda. Então você botava lá um programinha de contabilidade, dividia custo e tal, todo mês ele tinha aquilo. A grande vantagem disso é que ele conseguia negociar, fosse cacau, fosse gado, que eram os 2 mercados que eu trabalhava, mercados futuros. Ele sabia exatamente como vinha a safra dele e etc. E aí, quando você volta para a internet foi o primeiro grande choque do desconhecido. Eu não sei o que é, não sei como funciona, mas eu tenho que estar lá. E o impacto da internet é que ela trouxe a globalização para qualquer empresa local. Então, assim, o negócio de estar na internet parecia que era estar conectado, mas de cara era estar em uma praça global. Eu lembro quando eu fui começar a fazer as primeiras coisas de internet em 96. E aí eu peguei um projeto emblemático, né, na empresa que eu trabalhava, que foi o projeto da Fiat. Esse aqui não era nem nascido, né? Uns 96. 96. Né? E aí o projeto da Fiat era o lançamento do Palio. Para vocês que são novinhos, em 96 a Fiat era a família italiana atrapalhando o trânsito. Né? E a Volkswagen era você conhece, você confia. E eu peguei um louco, que é meu amigo até hoje, que é o Murilo Moreno, e ele falou, não, vou fazer esse negócio aqui para o Salão do Automóvel. Eu falei, vamos, mas não vamos fazer em multimídia, em CD. Vamos fazer na internet. Ele... Não sei o que é não, mas confio em vocês, façam aí. A gente fez. Mas os caras faziam ação promocional em CD. E davam CD pra pessoa. Dava CD pra tipo, pessoa. Toma uma propaganda. Para tudo que você tá fazendo e vai dar o play. E você ia no salão do automóvel, tinha uns totens. Você ficava lá com o dedinho nos totens. Nossa. A gente fez o totem, mas fez tudo com interface web. Foi a primeira aplicação de configuração de um carro mundial em web. Só que quando saiu do salão, a gente publicou no site da Fiat. A Fiat não tinha e-mail. Quem recebia os e-mails dos clientes eram nós. Que loucura, que loucura. E aí tinha uma característica de mercado. A Fiat lançou um carro, novamente, isso parece bobagem hoje, mas na época foi tão revolucionário que 1 ano depois o Palio era líder de mercado. O Palio você comprava o carro todo separado do jeito que você queria. Você comprava um carro verde com estofamento amarelo, com vidro elétrico, sem direção hidráulica, você escolhia item a item. E a gente botou tudo isso no site. Só que a gente tinha todas as simulações disso do Brasil todo. E simulações lá de fora, porque na Itália não tinha. Então os italianos acessavam o site daqui para ver como é que faziam e chegavam lá na Itália e falavam, não, mas eu quero o Palio, eu quero a Fiat, italiano, belo. E não tinha. Não, mas como não tem? Tá aqui, tá no site.
E aí os italianos ligavam para cá e falavam, cara, como é que o pessoal daqui da Itália tá vendo isso aí? E essa talvez foi a grande revolução que a gente viveu. Mas naquela época o processo de inovação era exatamente o mesmo. Você tinha uma boa ideia, pegava essa ideia, fazia uma apresentação maravilhosa e ia atrás de dinheiro. O que mudou, e aí é o ano sagrado de 2017, é que as pessoas descobriram, 2016 na verdade, né? Que eu podia ter a mesma inovação, podia ter a mesma ideia, só que eu não precisava ir atrás de um cara de dinheiro, eu podia fazer crowdfunding. Foi a onda dos ICOs, né? Esta revolução dos ICOs transformou a galera ultra nerd, que é a galera que a gente conhece, em potenciais empreendedores. Ficou faltando muito, eu acho, na parte dos empreendedores, mas a mudança de você falar assim, cara, não preciso ir no fundo de venture capital, né? Tanto que em 2018 eu assessorei o pessoal da Redpoint, né, do Anderson, o André, todo mundo, e uma das conversas que a gente teve foi sobre um projeto específico. Ele falou, cara, como é que a gente não viu isso? O projeto é sensacional e tal. Eu falei, porque vocês são vistos como os caras maus. Os VCs são os caras que querem pegar o máximo da empresa, pelo menos de dinheiro, controlar o fundador, diluir o fundador e tirar o fundador do game. Então as pessoas não vão mais te procurar. E aí tem uma segunda coisa que tem a ver com o mercado financeiro especificamente, que é onde eu estou desde 95. Todo o mercado financeiro é local. Onde está o banco? No Brasil. Quem é você? O CPF, que obedece a uma legislação local. Quem que o seu banco obedece? O Banco Central do país dele. Por uma questão de governo e de, enfim, estratégia fiduciária e estratégia monetária. Moeda é poder, né? Cripto é o contrário. Não existe nenhuma empresa local, não existe nenhuma moeda local e não existe o mercado constituído de uma maneira organizada, ou seja, não tem horário de abertura, não tem horário de fechamento, qualquer um entra, né? Qualquer player que queira fazer alguma coisa entra, porque não tem entidade reguladora. Isso foi assim que a gente começou a viver essa confusão em 2015, né? E é isso que eu estou tentando explicar para os bancos desde 2015. Fala, galera, é a mesma coisa. Se você criar o blockchain, criar a tecnologia, criar os validadores, todo o resto, o mercado é igualzinho ao mercado financeiro. Tem o emissor, tem o intermediário, tem o prestador de serviço, tem o gestor de ativo e tem o investidor, consumidor, cliente do outro lado. Ponto. É igualzinho. Agora, o core é que fala, eu não preciso ter data center, estrutura bancária e etc, né? Essa mudança foi acachapante. E aí, a segunda grande mudança é o mercado formal, ele é organizado em estruturas financeiras de poder que dependem de quem tem mais, faz mais. No mundo cripto, se você tiver agilidade, mesmo sem ter mais, você consegue fazer mais. Não é a prova Ethereum. Ethereum nasceu com meia dúzia de Zé Ruela. Vitalik, quem conhece o Vitalik pessoalmente, é uma pessoa que à primeira vista é extremamente confiável. Se você não soubesse quem ele é, você não ia botar um centavo na mão dele. Né? E eles arrecadaram, na época, 14 milhões de dólares. O que para alguém que não tinha nada é um dinheiro absurdo. 14... Sim, talvez com o VC ele não arrecadasse isso. Talvez. Nem com qualquer pessoa séria. Se você pegasse qualquer pessoa por olhar assim, cara, e ele com os 14 milhões, hoje deve ter o quê? 40, 50 bi na fundação. E não só a fundação como um todo, mas o ecossistema de Ethereum é a maior máquina de inovação que eu já vi em tecnologia. A gente olhar o número de desenvolvedores, o número de projetos que já começaram e já morreram, os que ainda estão andando, tudo que foi feito ao redor dessa máquina de inovação chamada Fundação Ethereum não tem paralelo na história de tecnologia de software moderna, ponto. Você pode falar assim, hardware, o RAND, as máquinas americanas que geram chips, etc., principalmente a máquina militar, beleza. Mas Bell Labs. Mas se você botar na ponta do lápis, cara, na época que a gente olhava e fazia conta, tinha 4 mil projetos na fundação. E 4 mil projetos que geraram outros projetos, etc. Então, quando você começa a contabilizar tudo isso, você fala, cara, veio de um cara. Aí veio o segundo, que era o Gavin, depois vieram aqueles 6, e alguns deles geraram outros ecossistemas, né? O Charles, que gerou Cardano, o próprio Gavin, que gerou Polkadot, né? É como se fosse a máfia do PayPal. A gente pode dizer que, em vez de usar a máfia, tem os bonzinhos do Ethereum, né? Os unicórnios do Ethereum lá. E isso é muito diferente. Isso é absurdamente diferente. Eu dei mentoria para uns moleques aqui, eu não vou lembrar o nome da empresa dele, mas eram 3 moleques de Minas, todo mundo morando na casa da mãe, e fizeram uma máquina de NFT, na época do boom das NFTs. Cara, ganharam 6 milhões de investimento de fundo. Como assim uma máquina de NFT? Eles tinham um marketplace e tinham um mintador e um fracionador de NFT. Entendi. Negócio bem sofisticado, infelizmente não escalou, porque foi depois da onda. É só software. Só software. Mas não devia nada para ninguém. Aí você fala, cara, 3 caras aqui, e a história se repete.
Niftify? Acho que foi Niftify, os meninos da Niftify. Mas você conversava com os caras, você via, os caras eram bons desenvolvedores, bons nerds. Cara, tiveram investimento da 116Z. Né? Você fala, cara, como você chegou? Não, porque o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Puta, mas eu já vi cada um que teve investimento da A16Z. Ela também ela investiu no topo do Bored Ape, né? Cada porcaria de investimento que eles já fizeram, né? Novamente, 3 é Ruela morando na casa da mãe em Ubá, Minas. Né? Eu acho que tem um ponto importante no que você está falando, que é a parte de formação de capital. Tu falou, tu sublinhou o quão revolucionário foi o Vitalik ou a galera da época dele ali começar a poder acessar capital para inovar sem precisar passar pela burocracia tradicional. E o Vitalik lançou a Ethereum fazendo um crowdfunding, né, coletando dinheiro de bitcoiners. E na Ethereum, o primeiro grande caso de uso da Ethereum foi ser uma plataforma para que outras pessoas fizessem outros crowdfundings. Então hoje a gente tem um monte de ecossistemas nascidos dessa facilidade de se captar dinheiro globalmente. E tu tá falando pra gente que esse ecossistema é a maior fonte de inovação que tu viu aí nos últimos tempos, talvez até na tua vida. Só por causa desse aspecto de facilitar a formação de capital, ou tem outras coisas não financeiras? Tem algum insight cultural do Vitalik? Ou tem alguma descoberta comportamental que ele fez? Ou é a questão financeira mesmo? Eu diria que, usando uma metáfora para o lado positivo, eu chamaria de tempestade perfeita para inovação. Acho que o financeiro é um meio, e é o menos importante dos meios. Mas o que você faz quando você tem criatividade? No aspecto cultural, eu acho que o Vitalik, e não só o Vitalik, né, toda a indústria de cripto bebeu de uma revolução que começou nos anos 90, que é a revolução do open source. Né? Então eles devem muito ao Linux, ao Stallman, que falaram, cara, software é um código livre, conhecimento é livre. E isso é uma coisa tão gritantemente forte no ecossistema que é tudo open source. Depois tem uma coisa que eu aprendi... eu estou tentando lembrar o nome do core dev da Ethereum, né? Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, mas foi um cara que a gente estava falando em 2018 e eu estava intrigado. 2018 foi o ano que eu conheci o David Shaw, a Primavera de Felipe e esse cara que eu não vou lembrar o nome dele, mas eu perguntei assim, cara, porra, foi a época que começou a ter problemas, não de fraude, mas de quebras de alguns clientes do próprio Ethereum. Eu acho que o cliente anterior que o Gavin tinha feito teve um rombo de $300 milhões, alguma coisa assim. E Vlad Zamfir. Aí eu cheguei pro Vlad e falei, Vlad, cara, e eu já sabia bastante coisa, né? Eu falei assim, tem muita coisa que eu não sei, essa é uma delas. Por que você tem clientes em códigos fontes diferentes? E aí ele me olhou assim... Você diz em linguagens de programação diferentes. Linguagens de programação diferentes. Aí ele me olhou assim com aquela cara de, puta, você não entendeu isso ainda, sua anta? Aí eu falei, cara, eu realmente não entendi. Ele falou, então, nós somos um laboratório. Nós queremos criar um ecossistema usando mecanismos darwinianos. O que é que você acha que seria mais darwiniano? Eu fazer um único cliente e deixar ele evoluindo, travado aos paradigmas daquela linguagem, ou eu escrever o que eu quero e deixar cada um escrever o que eu quero na linguagem que ele entenda, do jeito que ele entenda, desde que cumpra os mesmos requisitos. E esse é o papel do traumático Yellow Paper do Gavin. Se você ler o White Paper, você entende. O Yellow Paper você tem que ser mega nerd. E você codificar o que está no Yellow Paper, que na verdade é a receita de como você faz um client Ethereum, é bem difícil. Tem 38 clientes desses diferentes. Acho que ativos devem ter uns 10. E essa é uma das melhores maneiras de você fazer inovação. Deixa cada um testar. O milagre de você conseguir testar plataformas diferentes em códigos diferentes no mesmo requisito de negócio é algo impressionante. É como se você tivesse Windows escritos em hardware diferentes, com linguagens diferentes para qualquer máquina, que é o que a Microsoft não conseguiu. A Fundação Ethereum conseguiu isso. Esta talvez seja a parte cultural mais forte de todo esse movimento. E é isso que viabiliza, 200 anos depois, você ter uma empresa como a Cosmos que fala, cara, eu vou fazer uma blockchain que fala transacionalmente, atomicamente, com todas as blockchains. E todo mundo fala, cara, legal, vim aqui, mostra, vou abrir aqui um espaço no DevCon para você falar, e etc. Isso não havia na indústria de software. Você falava o quê? Eu vou fazer o Windows é o quê? Escrito em C, acabou. Quem controla? Eu. Então eu vou até fazer versionamento, recebo o que você quer, mas eu controlo as versões. Volta para o Linux. Todas as distribuições são em C. É o mesmo core, né? Quem controla tudo lá é o Linux até hoje, mas os clientes eles são muito mais amarrados, eles são muito mais travados. O outro processo de inovação do Ethereum, que é o IP, também não existe no software. O que é o IP? Cara, eu quero tentar isso aqui.
Tá bom, beleza. E quando você sai do EIP e vira um padrão, aquilo não é um padrão imposto, não está no protocolo. Aquele é um padrão consensualmente aceito e que pode evoluir. Ou que eu posso pegar aquilo e falar, cara, entendi, aceitei, mas vou fazer diferente. Esta parte de Open Innovation de uma maneira mais soft, talvez seja o quarto pilar cultural que não existia na indústria de software. E hoje tudo é feito desse jeito. Quando você pega agora a revolução que está acontecendo com AI, os modelos de AI, que é uma outra praia que eu venho, eles estão seguindo exatamente a mesma coisa. O que o DeepSeek fez na China? Seguiu o preceito religioso de ser aberto em pesquisa da Ethereum. Interessante. Eu acho que até onde eu saiba, o processo dos EIPs é inspirado nas BIPs do Bitcoin, que é um processo inspirado no Linux. Então, até onde eu saiba, isso existia antes. Mas eu entendi o que você está querendo dizer. O aspecto de formação de capital é importante, mas vai muito além disso. Essa vibe darwiniana de baixo ego, acho que isso é uma coisa que a Ethereum herdou do Vitalik que é importante. Tipo, ele não precisa fazer o melhor client wallet ou estar envolvido nos projetos mais legais. Ele quer mais é que os outros façam, sabe? Isso acho que é uma coisa que faz a diferença. E no Bitcoin, em comparação, a gente nunca teve essa cultura de vamos incentivar um monte de client de implementação diferente. Pelo contrário, sempre houve uma ressalva que acabou fazendo com que o poder se concentrasse nas mãos dos mantenedores do Bitcoin Core, que é o cliente mais importante, e que acabou levando a outras brigas e atritos dentro da comunidade. Quando tu falou da Fiat, tu falou que vocês recebiam os e-mails, a empresa não tinha um e-mail. E o pessoal da Coinbase faz uma analogia que eu gosto, que brinca com a AOL, América Online. Para eles, houve um momento no qual a América entrou online. E muito desse momento passou pela distribuição física dos CDs. Na época teve muita gente que o primeiro endereço de e-mail que criou foi colocando o CD ali e criando no computador, porque o CD gerava esse prompt, né? E esse pessoal da Coinbase que faz essa analogia fala que ainda falta a gente ter um momento América on-chain. Algo extremamente compelling, sedutor, que faça as pessoas criarem o seu primeiro endereço. Assim como a Fiat não tinha um endereço de e-mail lá atrás, aposto que ela não tem um endereço de Ether hoje, ou de Bitcoin hoje, ainda. Posso estar errado. Você acha que a gente vai ter um momento América on-chain? E se sim, qual que é esse aparelho, esse caso de uso que vai fazer bilhões de pessoas criarem seus primeiros endereços? Então, fazendo o primeiro disclaimer, não falo em nome da instituição Banco Bradesco, da qual eu sou funcionário, mas eu já falo isso há bastante tempo. Acho que o Rodrigo Batista, quando a gente fez um download do consenso de 2017, ele falou uma coisa em 2017 que até hoje é verdade: usabilidade. E foi até a minha discussão de quarta-feira. O que falta, o American Online era fácil. Sem fio de CD, next, Curtin@American Online. Eu tinha um Curtin@American Online, assim como eu tenho um Curtin@UOL até hoje, né? Cara, eu estava tentando explicar o que era uma wallet que vinha num cartão físico que você botava no NFT do celular para ativar o wallet para uma pessoa extremamente inteligente. O cara falou assim, para que eu não entendi porra nenhuma, né? Então, esta parte, ela vem do princípio original dos cypherpunks, que não é o Bitcoin. Os cypherpunks, eles nasceram nos anos 80. Quando você pega lá o PGP, o Pretty Good Privacy, era aquilo que você queria fazer um troço que, cara, eu sou nerd e eu quero me esconder do Big Brother que vem por aí. Quando a gente vai para 2009, nasceu uma coisa exatamente igual ao que era usado nos anos 80, que era literalmente quando você tinha o computador, ainda era um assunto cáustico, você fazia curso para aprender a usar o computador, né? Hoje você compra um Mac, liga, meu filho sai usando o Mac lá, acabou. E a história do dedinho, né? Você abre um tablet, sai com o dedinho para lá e para cá, a interface é muito mais fácil. Só que manter uma interface boa com a privacidade e com a autossoberania é uma tarefa cáustica. E essa é a minha crítica à indústria cripto. Ficou todo mundo rico, as pessoas pararam de pensar em solução. Então, assim, é um bando de pato gordo na Lagoa Rasa, todo mundo viajando, falando as mesmas coisas. Mas se você espremer o choque cultural que eu tive em 2017, frente a qualquer pessoa que entra no universo cripto hoje, é infinitamente inferior. Eu estava vendo coisas que nunca antes tinham sido impostas na sociedade. Pô, você tem um mecanismo de transferência de dinheiro global 24/7. E a outra coisa é que quem se beneficiava disso naquela época eram pessoas que realmente precisavam.
A gente lembra de 2017 o pessoal mandando dinheiro para comprar remédio na Venezuela, porque não tinha dinheiro no país, né? A hiperinflação avassalando lá as pessoas. A gente lembra de mandar dinheiro para refugiado, né? A gente lembra daquela empresa que fazia doação, que eu não lembro o nome, que fazia doação global em Bitcoin para pessoas que precisavam de dinheiro em situação de extremo desespero, né? Então, 2015, 2016, cripto ainda era o que o Sérgio Cardoso de Mello falava que era uma ferramenta de dignidade para pessoas necessitadas. Cripto 2025 é um instrumento de investimento financeiro, de BlackRock, de hedge funds, né, de investidor altamente qualificado, etc. Não tem nada a ver com a história de democratização. Mas o cara que está fugindo da guerra na Ucrânia ano passado, retrasado, ainda pode usar o Bitcoin. Ainda pode usar, mas qual é a história? A gente está caminhando para transformar aquela autossoberania numa facilidade que só quem dá são as instituições tradicionais. Então, fechando a pergunta, eu acho que o momento América Online vai começar a partir deste ano. Por quê? Regulação favorável nos Estados Unidos, regulação posta na Europa e regulação favorável sendo colocada no Brasil. A partir do momento que exista regra clara, toda instituição financeira vai entrar no game. E a instituição financeira, por força da vida dela mesma, ela tem que prover essa usabilidade. Então você vai ter que parar de criar 24 palavras, chave, etc, etc. Você vai botar agência, conta, senha, um PIN e acabou. E aí você vai fazer como a gente faz hoje no aplicativo. Dedinho para lá, dedinho para cá. Como é que eu mexo Bitcoin? Pluft. Como que eu converto Bitcoin para real? Plopt. Acabou. E a pessoa normal, ou a pessoa leiga, ela não vai nem saber o que está por trás, né? Aí você volta ao mecanismo da onde nasceu todo o sistema financeiro. Quando nasceu o sistema financeiro, você era um cofre. Era físico. Tanto que você vai nos Estados Unidos, você não fala terminal de caixa da agência. Você fala cage. Porque o cara ficava numa jaula. O cara tinha dinheiro e estava numa jaula. Você entrava lá para pegar o dinheiro, o cara se escondia debaixo da mesa e ficava lá. Você não conseguia roubar o dinheiro do cara, a não ser que você explodisse a fechadura da jaula. E o que tinha na agência? Um cofre. Todos os filmes de bang, você entrava, soltava o cofre, pegava o dinheiro e ia embora. O que a gente vai ter quando o mundo cripto for institucionalizado? Um cofre. Nós vamos ser mantenedores de chaves privadas para guardar os ativos dos outros. E aí tem uma outra vírgula que desde o começo do Bitcoin eu sou contra. Eu acho que blockchain é uma tecnologia interessante, extremamente ultrapassada. O blockchain, para quem não sabe, é uma patente da IBM de 73, 74, do Horst Feistel. Eu também não sabia disso, aprendi graças ao professor Bill Buchanan. E é um log. Na área da computação, não faz o menor sentido você ter um log infinito. Você tem que quebrar, particionar, guardar. Fala daqui para trás eu não preciso mais mexer, etc. Então, o Bitcoin ir e voltar toda hora, cara, funcionou enquanto laboratório. Se eu tiver que botar hoje 2 bilhões de pessoas usando Bitcoin, essa tecnologia não vai atender. Aí eu pergunto, quem está procurando a próxima geração de consenso computacional que resolva isso? Hoje eu não vejo ninguém. Sharding era o assunto quente do DevCon 2018. Não, vamos particionar, vamos fazer não sei o que e tal. 2018, o Gavin lançou as parachains lá do Polkadot. É um Polkadot, uma rede aqui, outra rede ali, outra rede separada. 2025, precisamos fazer parachains ou redes segregadas? Não tem. Aí vai a Parfim fazer o Rails, que é o mesmo conceito do Polkadot de quase 10 anos atrás, né? Aí você fala, tá bom, temos lá os bips das palavras, das 48 palavras. Melhorou alguma coisa? Não. Melhorou em relação ao que era antes, melhorou. Melhorou, mas das palavras melhorou alguma coisa desde até hoje? Então, não. Não. Cara, eu uso biometria para tudo. Tem alguma coisa que me dê biometria e que gere uma... Não. Tem uma coisa que já foi colocada, a gente teve DAG, tem a Hathor, teve a Hedera que tentou fazer DAG. Melhorou alguma coisa nesse log que garante a integridade de todo o consenso? Não. Temos criptografia pós-quântica já pronta, deployada? Não. Então a gente parou de evoluir a tecnologia porque está todo mundo rico. Como isso vai evoluir, o que eu vejo, trazer o mercado financeiro inteiro para uma estrutura 24/7 vai exigir uma mudança nas estruturas postas atuais, nas Swifts da vida, etc. Pode ser até que daqui a 10 anos a gente continue usando Swift, mas não como ela tá implementada hoje, vai ter que ter uma outra estrutura tecnológica para fazer isso. E os bancos, as instituições financeiras tradicionais, agora têm um interesse grande para fazer esse tipo de virada. A gente vai ter, até pela nova geopolítica mundial, uma convertibilidade forçada entre todas as nações. E aí eu não estou pregoando se vai ter quebra do domínio do dólar ou não. Mas a convertibilidade vai ter que ser instantânea, como é hoje em City Londres. Isso já é posto. 24/7. A gente vai ter Tesouro Nacional 24/7, igual o Pix. O Pix é 24/7. Então, se a gente já se adaptou a transacionar 24/7 com a moeda local, por que eu não consigo transacionar isso com outros ativos?
O Tesouro Nacional vai ser o primeiro ativo de mercado de capitais que vai dar esse teste. Passou por isso, o resto vai seguir, né? E aí, a gente está falando de, como eu sempre brinco, né? Grandes interesses, grandes volumes de dinheiro e pessoas que vão ser pagas com uma missão. Apesar dos antigos OGs não estarem mais trabalhando, vai ter mais gente produzindo coisa com os mesmos princípios. Open source, colaboração global, papers sendo publicados, e a gente vai ter uma velocidade de evolução exatamente igual que a gente teve com os LLMs. Os LLMs vieram em 2017 e tal, 3 anos atrás, explosão. Então, hoje todo mundo só fala LLM. Daqui a alguns anos, quando baixar esse hype, o pessoal fala, cara, eu preciso continuar criando aqui a minha estrutura financeira global a posteriori. Aí a gente vai voltar a ter esse mesmo desenvolvimento. No meio de tudo isso, tu falou que o Bitcoin está ultrapassado, basicamente, certo? O Bitcoin é que nem uma Harley, não é que ele esteja ultrapassado, ele é um Calhambeck 0 km. Né? Peraí, de um Calhambeck para uma Harley, a coisa muda. Explica pra gente. Novamente, o cara de tecnologia emergente, ele quer que a tecnologia continue evoluindo. Este aqui é um celular que para mim já está ultrapassado porque é um iPhone 15, não é o 16. Né? Se o Bitcoin tivesse evoluído exatamente nas mesmas proporções do iPhone, o que a gente teria hoje? O que seria... O que você espera da evolução do Bitcoin? Para onde que ele deveria evoluir? Eu não espero. Então, essa hipótese que você está colocando, para onde ele poderia ter evoluído? Ele poderia ser uma rede com muito mais serviços, não só a contabilidade notarial, que o Márcio Carnucci que inventou esse termo, mas é uma contabilidade notarial. Ele poderia ter programabilidade, ou smart contracts, ou qualquer outra forma que fizesse isso. Ele poderia ter identidade soberana lá dentro, ou alguma outra forma que substituísse isso. Ele poderia ter serviços de dados notariais, compactando arquivo, ou alguma coisa que substituísse isso. E ele poderia ter alguma usabilidade baseada em biometria que substituísse a história das palavrinhas-chave, etc. Acho que esse é o mais crucial para mim. Porque serviços notoriais você pode ter empresas que fazem, que compactam informações e postam elas on-chain. Tem várias outras adjacências aí parecidas com esse tipo de serviço que podem ter empresas que fazem com o estado do Bitcoin atual, né? E o ponto é que a comunidade e o projeto escolheu focar em ser um log incorruptível, que é o que você tinha falado, um log inviolável. Esse talvez seja o primeiro problema. A comunidade Ethereum existe, a comunidade Bitcoin não. Não existe. Não. Por quê? Porque você não tem palpabilidade. Quem é a comunidade Bitcoin? Adam Black e companhia? Não. É um stakeholder. Caralho, isso nunca tinha acontecido, hein? Não, velho. Foi só falar mal do Adam Black, viu? Tudo bem? Caiu a luz aqui, galera, do nada, bairro inteiro. Então a gente fez um corte e tá voltando como se nada tivesse acontecido. Quem sabe fazer ao vivo. Eu tava te perguntando para onde que tu esperaria que o Bitcoin evoluísse? E aí tu falou alguns aspectos, serviços, biometria, carteiras mais fáceis, e a gente estava discutindo até onde é papel das empresas no ecossistema oferecerem serviços e até onde o protocolo deve evoluir. E eu estava concordando contigo que a questão da biometria e das chaves ainda é complicadíssima. E aí, só para deixar registrado nos anais da história, quando a gente falou mal do Adam Beck, né, caiu a energia. Então, no Brucher pelo que elas ai. Quem que é o Adam Beck? Caso alguém não saiba. É o core dev e hoje, eu nunca lembro, na Blockstream, né? Blockstream. É um dos fundadores da Blockstream, que na teoria é o controlador do client e do code atual do Bitcoin. Exatamente. Então o Adam Beck, ele é um criptógrafo famoso, estava na lista dos cypherpunks quando o Satoshi publicou o white paper dele lá. O Adam Beck é um dos 8, acho que são 8 pessoas que são citadas no white paper do Satoshi, ele é uma delas, porque ele inventou a prova de trabalho, o Proof of Work. Ele, na verdade, essa é uma... Não foi bem ele e uma outra pessoa, Cynthia Dwork. Não, na verdade, quem inventou o Proof of Work, como é usado no Bitcoin, foi o Howard Finden. Ele inventou o consenso computacional de Proof of Work. Mas atrelado a uma transação com remuneração foi o Finden. No caso do Adam Beck, o uso era evitar spam em e-mail, né? Então toda vez que alguma máquina mandava um e-mail, ela tinha que resolver uma provinha de trabalho. E ele hoje ele é CEO da Blockstream, que é uma empresa que é responsável por boa parte dos core devs ali que trabalham no cliente mais famoso de todos, e é uma empresa que estava no centro da guerra civil do Bitcoin em 2017. Exatamente. Naquele momento, o famoso acordo de Nova York. Que o Sérgio Lerner, seu conhecido, estava envolvidíssimo e... Não, estava todo mundo envolvido, porque a treta se deu no consenso de 2017. Por isso que eu falo que... Foi a epítome da treta, né? Que é esse evento em Nova York. Conta pra gente o que foi a treta e de qual lado você estava, Corte.
Naquela época eu era semi-imbecil, já tinha 4 meses que eu estava aprendendo, então eu estava do lado da torcida, né, jogando pipoca para todo mundo. Mas na prática, tem um evento chamado Consensus, e na época Consensus era na América, primeiro porque era em Nova York, e segundo porque foi o boom, o ano da maior valorização de tudo, Ethereum, Bitcoin, etc. Foi a primeira vez que as pessoas literalmente ficaram bilionárias e compraram Lamborghini. Você se lembra, né, que 2013 foi igual também, mas em outra ordem de magnitude. Eu vou voltar meus números de economista. No começo de janeiro de 2017, o mercado total cripto era 4 bilhões. Né? No final de 2017, o mercado final cripto tinha atingido 1 trilhão. Essa é a de 4 bi para 1 trilhão. 250 vezes. Ou mais. E a outra coisa que eu olho muito mais do que o valuation no mercado é o volume diário. Naquela época, o volume diário eram centenas, na verdade, dezenas de milhares de dólares. Né? No final do ano, já chegava a bilhões de dólares. Né? Hoje é 200, 300 bilhões. Então, em 2017, o Consensus 2017 foi o começo do tsunami dos ICOs, todo mundo ia para lá fazer ICO. Era um evento que acontece no Hilton, literalmente quase que no Times Square, do hotel a gente via a Times Square. E foi a primeira vez que eu vi todo mundo de todas as facções reunidas. Então estava o pessoal do Ethereum, estava o pessoal do Bitcoin, estava os mineradores, né, o Jihan Hu, o antigo Jihan Hu estava lá também. Tinha muito regulador. Tinha muita gente das infraestruturas de mercado, então a Sandra Ho, que hoje é da Global Blockchain Business Council, ainda era da CME, estava lá, estava o pessoal da Fidelity. Foi a primeira vez que todas as indústrias se reuniram num lugar. E aí, na época, tinha disputa do bloco do Bitcoin. Né? Então os mineradores, óbvio que eles queriam blocos muito maiores, que eles fariam menos transações e ganhariam mais dinheiro muito rápido. Na época acho que ainda era 25 ou 12, não, era 25. Eram 25 bitcoins por transação. E existia a turma do Core que falava nem a pau. Então, inclusive aqui a gente tinha vou lembrar o nome dele já, tô com Alzheimer já quase, gente. O gaúcho, que é o nosso economista gaúcho. O Urich, né? Fernando Urich falava, não, nem a pau, etc. Publicou papers, fez um abaixo-assinado em nome da comunidade brasileira e tal. E a briga foi, aumentamos o bloco ou não aumentamos o bloco. Até um dia que todo mundo entrou numa sala, no Hilton, não do evento, mas num lugar parecido, e falou, cara, vamos nos acordar. E aí não se aumentou o bloco para o tamanho que os mineradores queriam, aumentou um pouquinho. E daí começou a nascer uma outra treta, que levou um tempo para aterrissar, que era o famoso Bitcoin Cash. E aí saiu, que a gente brincava lá, que era o Bitcoin Jesus, que falou, não, eu vou fazer um fork, eu quero fazer outra coisa. Aí tinha outra maneira de fazer assinatura e tal. E durante um tempo, quem tinha um Bitcoin passou a ter 2, né? Eu tinha o Bitcoin original e o Bitcoin Cash, que valia, acho que na época, acho que chegou a valer $600 cada um. Né? Então, você teve um período de uns 4, 5 meses que você dobrou sua riqueza naquela época. Mas o interessante é que ali foi a primeira vez que a gente viu o mechanism design do Bitcoin funcionar. Teve forks, vários forks, teve dissidência, e no momento da treta o pessoal falou, eu vou para lá. Os caras falaram, vai ser outro Bitcoin, não vai ser o Bitcoin original. E como tinha muito interesse na compra das máquinas, no consumo de energia, nas mineradoras, o consenso se deu por, cara, se isso aqui acontecer, morre todo mundo. Então não vamos destruir a indústria, deixa quieto e vida que segue. E dessa época para cá, nunca mais teve outra treta igual. Né? Pois é, né? Quem que tu conheceu de emblemático nessa época? História que tu quiser contar. Acho que a gente tem uma eminência muito grande aqui, que é o Diego Dzordan, que é o dono da RSK, que depois recebeu até investimento do próprio Jihan. E na RSK tem o Sérgio Lerner. O Sérgio Lerner eu conheci em 2016, mas a admiração cresceu muito mais em 2017, quando eu descobri que ele era o cara de segurança do Ethereum, ele que montou a estrutura de como é que aquele troço tinha que parar de pé. Ele sempre foi um Bitcoiner ponderado, assim, não maximalista, né? Tanto que trabalhou muito no Rootstock, que é uma segunda camada do Bitcoin, com a ideia de que, galera, segurança criptoeconômica é um dos pontos mais importantes que a gente precisa resolver e precisa ter taxa transacional nesse negócio. E a Rootstock tinha smart contracts. A Rootstock, na verdade, é um Frankenstein. Ela não é nem uma layer, ela é uma sidechain, literalmente. Ela funciona como se fosse Ethereum, mas ela valida em Bitcoin. E é uma das ideias mais interessantes que teve até hoje e eu não vi acontecer. Então, você ter a ideia das sidechains que em 2016 e 2017 eram fortes, mas que exigiam gente do calibre do Sérgio para construir, morreu. O Cosmos, que eu estava falando antes, ele é uma plataforma que ela só é sidechain. Ela é sidechain de todo mundo. Né? Ela consegue validar transações em todas as coisas. E também acho que só a China usou no projeto de estrutura de blockchain deles lá global. Então, voltando aonde o Bitcoin deveria ter ido, o Bitcoin deveria ter virado uma plataforma.
deveria ter virado um TCP/IP e não virou por todas essas questões de estar todo mundo rico com Bitcoin a 112 mil dólares. Né? E essa talvez seja a lição mais importante para a comunidade da criptoeconomia. O sucesso vira uma gaiola dourada de platina. Né? Então, de platina, não, de titânio. Porque você não consegue mexer naquilo. É tão precioso, tão delicado você mexer nesse arranjo, que você não vai mexer naquele troço. Então o que é que virou Bitcoin? Um ativo que vai ser intercambiado por outros ativos. Por isso que eu falo, eu não imagino o Bitcoin evoluindo, e aí sim é por interesse econômico. Se ele continuar do jeito que ele está para o resto da vida, e ele tiver uma adoção institucional e virar realmente uma commodity digital, o ouro digital que a gente fala há alguns anos, ele não vai poder ser mexido. Ele vai ter que continuar funcionando daquele jeito pro resto da vida. Né? E aí tem outra afirmação polêmica que eu sempre falo, que o Bitcoin é uma pirâmide, no bom sentido do termo pirâmide. Claro. Quem começou lá atrás, e é um outro mecanismo de incentivo, tá milionário. E quem começou e aguentou até hoje. Quem começou e ficou, né? Exato. Quem começou e ficou. E esse pessoal, por ter muita coisa em jogo, eles mantêm a sanidade e o equilíbrio do sistema. É como se você falasse assim, cara, eu tenho um equilíbrio de poder tão difícil de conseguir que agora que eu consegui, eu não vou mexer nele. Então tá todo mundo de mão dada, meio que equilibrando a indústria. Né? Sim. E isso vale até quando não tiver mais Bitcoin sendo minerado, é só você continuar nas taxas de transação. É como se o sucesso financeiro dos early adopters tivesse amaldiçoado o sucesso do próprio projeto, né? A evolução, o sucesso não, a evolução. evolução. O sucesso está garantido, a evolução, que não gostei da distinção também, importante. Porque um ativo que vai ter que ser sempre ser trocado por outros ativos é o dinheiro, no fim das contas, né? Exatamente. Existe o potencial do dinheiro nessa era digital ser uma plataforma para se criar 200 milhões de coisas ali, existe, mas enfim. E aí uma outra coisa interessante eu vou falar muito do Cosmos, porque o princípio do Cosmos para mim é super poderoso e não explorado. Tá com a bag cheia, hein, Guiriba, de Cosmos. Então, de Cosmos ninguém fala bem, né? Vale lembrar. Eu acho que Cosmos nem valeu muito, não, mas é porque eu gosto do projeto. Qual é a história? Eu não preciso evoluir o Bitcoin se eu tiver uma condição, tecnicamente falando, de fazer atomic swap entre blockchains. O Cosmos é isso. Tanto que ele foi usado no projeto do Blockchain Services Platform da China. A China desenvolveu um core de blockchain para usar para um monte de coisa lá dentro, e o Cosmos é o core dessa plataforma, porque ele faz atomic swap entre todo mundo. Então imagina, o Bitcoin evoluiu, ele vai ser aquilo ali pro resto da vida, deixa quieto. Eu uso o Cosmos e faço atomic swap entre Bitcoin e qualquer outra coisa, em qualquer outra plataforma, seja rede aberta ou rede fechada. Resolvi o problema do Bitcoin, tá quietinho, e resolvi o problema da conversibilidade. Não vou nem falar da interoperabilidade, mas a conversibilidade econômica. Eu posso ter um DeFi convertendo Bitcoin para qualquer outro ativo, seja ele público, tipo Ethereum, seja ele privado, tipo uma CBDC do Brasil. E acabou o problema de tecnologia para resolver isso. Essa seria uma evolução que eu esperava que estivesse dentro do Bitcoin. Boa. Não tá? Voltando à questão do Open Innovation e da questão do Open Source, foi construído do lado. O que falta hoje para mim é a gente olhando para isso do ponto de vista mais amplo possível. E essa é o grande choque de realidade que eu tive das conversas que eu tinha em eventos em 2017, 2018 para hoje. 2019, basicamente, que eu acho que foi o vale que a gente teve de valuation do mercado todo, o pior inverno, de lá para cá ninguém mais fala em indústria. Todo mundo fala em ficar rico. Então, o outro boom que a gente teve em 2021 foi o boom das NFTs. Novamente, uma ideia muito boa, muito mal implementada, muito mal explorada, e desapareceu. Ninguém mais fala. Porque é o boom que a gente está vivendo hoje. É o boom do mercado institucional. A gente não mudou na indústria de 19 para cá. É o mesmo ativo, o mesmo conceito, mesmo tudo, só que está sendo importado dentro de hedge funds e transformado e transmutado em instrumentos financeiros tradicionais. Qual é o mercado de Bitcoin hoje no Brasil? Que tem 2 trilhões de negociação. Futuros de Bitcoin na B3. Rodou 2 trilhões. O mercado cripto, pelo menos o oficial, que é o da Receita, rodou 500 bi. Um roda 2 tri e outro roda 500 bi. Por que tem essa diferença? Porque esse aqui está institucionalizado, está no Bloomberg, está nas corretoras todas, etc. Se eu tivesse Bitcoin fácil dentro de todas as corretoras, dentro de todos os bancos, o volume aumentaria. Justo. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre CBDCs, moedas digitais de bancos centrais, mas antes, você que está nos assistindo, se ficou curioso sobre alguma dessas moedinhas ou sobre algum ativo dentro do mercado de cripto e está buscando uma corretora para fazer suas primeiras compras com segurança, o Paradigma Cast agora está sendo patrocinado pela Coinbase, que é a corretora que custodia moedas de quase todos os ETFs de cripto lá nos Estados Unidos. É uma das exchanges mais antigas e mais seguras do mundo. A Coinbase está com uma condição especial na qual todo mundo aqui que ainda não tem conta lá,
se escanear esse QR Code que está na tela aparecendo para vocês agora, é só pegar o celular, ligar a câmera e apontar para esse QR Code e tocar no que aparecer. Faz a sua conta lá que você vai ganhar R$20 em Bitcoin assim que você completar a primeira negociação. Não é em altcoin, não é em real, não é em dólar, é em Bitcoin, vai cair direto na sua conta. Então, se você ainda não tem um cadastro na Coinbase, usa o QR Code ou toca no link da descrição e abre a sua conta lá que você já vai sair com vintão de largada. Aproveita, que não vai durar muito. Fechou? Courtney, CBDCs, você falou de China, a gente sabe que o Bradesco já se envolveu em projetos ou pesquisas sobre a CBDC do Brasil. Quando que sai o real digital e é uma coisa boa ou ruim para a população? Bom, assunto bem polêmico. Na verdade, o Bradesco, historicamente, a gente já tem 8 anos do que a gente chama de preparação tecnológica, né? Então, a gente fez o primeiro piloto de uma CBDC online, acho que em 2016 ou 2017, quando começou a ter os primeiros projetos, e acho que foi 2016, na época que eu estava no HP, a gente falava muito de blockchain na época, o Don Tapscott veio para o Brasil e tal, mas a gente fez alguns laboratórios. O Bradesco também foi investidor da R3 Corda lá atrás, e a gente já testou wallet, já testou tokenização, já testou uma série de coisas. Historicamente, a gente sempre apoia as iniciativas do Bacen, nós somos o primeiro banco a entrar para o consórcio do Drex, fase 1, a gente foi o primeiro a submeter, primeiro a ser aprovado, primeiro a se candidatar lá dentro. Hoje continuamos no piloto do Drex com 2 projetos em consórcio importantíssimos, né, rodando. O que é isso, Cor? Desculpa quebrar o seu discurso que está tão bonito, mas o que é no piloto do consórcio do Drex? Que para quem não tem a menor ideia do que é isso. O Drex é uma iniciativa de pesquisa do Bacen, né? Então o Bacen, nosso Bacen, e todo mundo sabe que eu sou fanista, eu defendo muito o Bacen daqui, ele não impõe coisas, ele testa. No caso específico de redes blockchain, ele testou ao extremo porque é uma coisa bastante complexa para uma instituição que chama-se Banco Central testar uma coisa que chama de sistema distribuído, né? Tem um paradoxo até existencial no meio do caminho. Então, o Banco Central, há 8 anos atrás, 2017, ele lançou um paper. O que serão as moedas de Banco Central? E já tinha uma corrente estudando a digitalização do dinheiro. Tipo, acaba dinheiro, tudo vai virar ou um cartãozinho ou um aplicativo no celular. Esse estudo continua, tem altas, digamos assim, altos debates monetaristas e altos debates sociológicos ao redor ou não. Muito bem, o Bacen começou a testar isso em 2023. Nasceu o projeto Real Digital, que não era Drex. Né? O Real Digital era para construir 2 grandes vertentes. Uma, que era uma moeda entre bancos. Existe um sistema hoje que circula só entre bancos, é o sistema de transferência de reservas. E a moeda das pessoas físicas, né? Do povo do varejo em geral, que hoje é a nossa conta corrente e o que se circula na economia como um todo. Né? Esse projeto evoluiu. No ano passado, em algum momento, que a gente falou assim, cara, vamos sofisticar um pouco mais. Mudou-se o nome do projeto em 2023 e ganhou a cunha de Drex. Aí eu não vou lembrar, desculpa, Fábio Araújo, que quer dizer Drex, mas ele ganhou um contexto mais amplo de ser não só a máquina de emissão e transação da moeda digital do Banco Central, ou seja, o real digital, mas também ser uma plataforma que hospede de uma maneira controlada e coordenada outros procedimentos e outros instrumentos, seja o mercado de capitais ou instrumentos de compra e venda mesmo. Então, se eu quiser fazer o que a gente chama de compra garantida com transferência garantida, vou te vender um carro, se eu assinar o documento já é seu, se eu transferir para sua conta e não assinar o documento, tem todo aquele rolo, você bota isso numa escrow account. Faz atomicamente. Exatamente, que é o tal do delivery versus payment que a gente faz. Então, você sempre vai precisar de um cara ali no meio para resolver esse conflito, né? Testar esse tipo de coisa. A fase 2 do Drex, a fase 1 do piloto foi, vamos pegar alguns bancos e algumas outras instituições, não foram só bancos, né? O mercado Bitcoin está lá dentro, teve acho que uns 16 participantes para testar só o real digital. Acabou a fase 1. Pô, enquanto terminamos isso aqui, podemos testar operações mais complexas? Podemos. Eles receberam acho que umas 100 propostas diferentes, escolheram 20 e poucas, só que as 20 e poucas eles juntaram quem propôs a mesma coisa em um consórcio. Entendi. Então, nós estamos no consórcio que está Bradesco, Santander, B3, e eu não vou lembrar quem, testando um produto. Estamos no outro que está Bradesco, Itaú, Núcleo, etc., testando outro produto. Legal. E pode falar os produtos ou não? Sim, porque é público. Um é CBDC e o outro é debenture. Tem, acho que 16 consórcios testando coisas separadas. Está tudo público no site do Banco Central. Legal. Né? E é essa segunda fase que a gente deve estar encerrando agora em julho, se não adiar um pouco para frente. E se precisar ter uma terceira, a gente vai apoiar para ter uma terceira até que o Bacen ache as condições necessárias para construir essa plataforma e lançar como uma plataforma. Não vai ser um produto do banco.
E aí os produtos, sim, quer dizer, o produto do Banco Central é o depósito tokenizado, e esse depósito a varejo que ele vai criar regras para que sejam emitidas. Então a gente sempre fala que em algum momento a gente vai ter o depósito bancário tokenizado, seja nos bancos ou nas IPs. E tudo isso é um grande laboratório, tudo isso é uma grande plataforma de estudo. Correndo por fora, a gente tem outras plataformas de estudo dentro do próprio Banco Central, tem o Lift, tem a Aceleração Next, que envolve startups, tem um projeto novo que está nascendo junto com a CVM, e tem as nossas conversas via Febraban, via Ambima, que a gente também fala com os reguladores. Então tudo isso é um grande laboratório para entender como a gente traz o que a gente aprendeu no mundo aberto, no mundo criptoeconomia livre, como a gente fala, dentro de um ambiente mais regulado. Se isso é bom para a população, eu vou dizer que eu acho que sim. Toda digitalização é sempre boa para a população. O exemplo mais clássico que a gente tem hoje é o Pix. O que é o Pix? É a facilidade de ter transação bancária em tudo quanto é canto. Tem algumas coisas ruins? Tem. No caso de países do terceiro mundo, onde a gente se inclui, chama-se risco físico. Então, o que aconteceu com o Pix? O Pix nasceu, qualquer transação, em qualquer horário. À medida do tempo, a gente foi colocando fricção. Olha, das 10 às 6 você tem regra, você pode ligar no seu banco e falar que você só quer fazer Pix até R$500, né? E a gente teve vários problemas físicos de sequestro, assalto, enfim, coisas que acontecem num país que não tem uma segurança social como o nosso. O CBDC ele tem a mesma característica, e com uma vírgula, que se a gente tiver uma CBDC interligada com outras CBDCs, ele passa a ser global também. Então, é o mesmo motivo que a gente fala, não saia com seus bitcoins numa wallet no celular, porque o cara vai te sequestrar e vai roubar tudo que você tem, né? Então, o problema de segurança é basicamente o mesmo. E aí tem uma treta gigante, que é a história da privacidade. Não, porque o governo vai saber tudo que você faz. Gente, Bitcoin é 100% transparente. Se eu dou meu endereço público de Bitcoin, o cara entra lá, tá meu extrato, toda a vida. Qual é a diferença disso para uma moeda de Banco Central? A diferença é que você pode não dar. No caso da moeda do Banco Central, você vai estar lá o seu endereço, né? Então, a segunda grande coisa é o Banco Central já sabe tudo de todo mundo, é só pedir. E se ele for pedir, ele tem que ter um motivo legal para fazer isso. Vai continuar exatamente igual. Então, toda vez que você fala assim, mas o Banco Central vai saber tudo, é só olhar novamente o que a gente teve quando se tentou ter uma outra, eu não lembro se foi uma mudança de taxa ou alguma outra coisa, em relação ao próprio Pix. A população reclama. Foi Pix, vídeo do Nicolas, não sei o que, agora há pouco, né? O governo tenta, a população reclama, o Congresso barra e fica tudo como estava antes. Hoje, todo o sistema financeiro global ele é transparente desde que é imposto por medida legal. E isso é uma coisa da democracia. Eu não posso ter o direito de privacidade imposto a quem está fazendo, supostamente, crime. Eu posso ter o direito de privacidade imposto a quem não tem culpa. Se o sistema judiciário de um sistema democrático fala você tem culpa, eu tenho que ser exposto a provar o ônus da minha inocência. Na verdade, alguém tem que provar que eu sou culpado. É isso aí, por favor. Para provar que eu sou culpado, eu tenho que ser investigado. Não, foi muito perigoso isso que você falou, Corte. Eu vou até intervir aqui, porque não é assim que funciona. Quem acusa é que tem o ônus da prova. Exatamente. E você tem que impor, sim, o direito da privacidade, até mesmo sobre quem supostamente está fazendo o crime. Até que se prove que o crime foi cometido, todo mundo deve ter... Isso eu tô mais exaltado aqui, porque é uma coisa que eu acredito muito firmemente. Todo mundo deve ter o direito a ter um fórum privado no qual discutir ideias que são proibidas. Porque se não tivesse isso, não ia ter mulher votando até hoje, não ia ter gay casando, e ia ter gente que... Enfim... A sociedade não progride se a gente não tem fóruns nos quais a gente pode discutir ideias que são proibidas. Vamos marcar um segundo podcast sobre isso, porque tem algumas ideias que, na minha opinião, deveriam ser proibidas. Num fórum público. Mas num fórum privado, como é que tu vai sequer enforçar uma proibição sobre o que a pessoa está pensando ou falando consigo mesma? Ou falando Vamos marcar um segundo podcast. Podemos marcar. Mas voltando aqui à imposição, desde que eu tenha a imposição do ônus da prova, você está corretíssimo nisso, isso faz parte do processo de investigação. O que o pessoal reclama? Mas todo mundo é corrupto. O problema é a corrupção, não o sistema. Sim. O sistema democrático ele exige alguns mecanismos para funcionar e hoje, por exemplo, a gente está vendo, né? Eu não sou de Harvard, sou do MIT, mas é só atravessar o rio. Harvard ganhou na justiça o direito de fazer o que ela quiser contra o presidente. Isso é o sistema democrático, o sistema judiciário funcionando. Você não pode ultrapassar os limites da lei. E lembrando que eu sou criptógrafo. Então, nos anos 80, já tivemos uma discussão absurda sobre privacidade. E essa é a minha posição. A privacidade absoluta só será válida e viável quando o mal humano deixar de existir. Enquanto houver mal humano, eu sou um dos que, desde os anos 80, defendo a ausência de privacidade. Ponto. Você acha que pessoas anônimas na internet
Você preferia que não existisse? Preferia, porque eu tenho filhos pequenos. Porque eu tenho pessoas que eu conheço pessoalmente que tiveram filhos pequenos sequestrados e estuprados por pedófilos que agem anonimamente na internet. Mas aí você está trabalhando com o que hoje? Hoje? Bitcoin não existir. Não tem nada a ver. O Bitcoin não é privado, o Bitcoin é pseudônimo. Foi criado por uma pessoa que nunca se identificou. Veja bem. Que se tivesse identificado, assim como os predecessores dele, teria sido fechado pelo governo. Não existiria nada que veio depois dele. Há controvérsias. Ele não se identificou porque ele não quis, mas a privacidade da criação, se a gente quisesse, a gente tinha descoberto. Você acha? Acho. Quem você acha que é o Satoshi? Para mim, sempre foi o Howard Finney. É mesmo? Primeiro, por admiração. Eu acho a figura dele, e aí se você olhar a história de vida, se foi ele, não temos nenhuma prova disso. É a história mais legal do mundo. O cara fez isso nos últimos momentos de vida. É um presente de vida dele para a humanidade. Sim. O cara tinha 6 anos de vida, com a doença terminal degenerativa, podia ter feito qualquer coisa, ido para o Hawaii, feito tudo que ele deveria fazer antes de morrer. Ele escolheu criar o Bitcoin. Mas sozinho, você acha? Não. Com mais gente? Com mais gente. E aí tem a história, talvez essa seja a história mais interessante do Bitcoin. O Bitcoin, apesar de ser aquela rally antiga, ele tem 40 anos de história. Né? 2009 a 77, quando sai o primeiro paper do David Shaw, as pessoas esquecem, o paper original do David Shaw, que não era... Eu acho que era o primeiro paper do doutorado dele, é Sistemas Computacionais Adversariais em Harmonia. Bonito nome, hein? Bonito. Como inimigos que se odeiam, cooperam. A filosofia por trás desse paper é uma coisa absolutamente mágica. Esse é o Bitcoin de 2019. E me dá o gancho para fazer uma pergunta boa também. Como é que é ser o head de cripto? Entre aspas, porque não é cripto, é ativos digitais. Dentro de um banco. Virtuais. Porra, virtuais toda hora. Virtuais. Ativos virtuais dentro de um banco. É uma das atividades mais divertidas da vida. Pouca gente sabe, eu sou cliente do Bradesco desde 86. Foi o meu primeiro banco. E eu comecei a trabalhar com tecnologia sério por causa do Bradesco. Eu tentava explicar para minha família o que eu queria fazer. Olha, eu quero trabalhar. Na época eu não era cientista da computação, era programador. Quero ser programador de computador. Aí meus pais olhavam assim, mas o que é isso? Não, você fica lá teclando, aí aperta o negócio, sai coisinha e tal. Não tinha como explicar naquela época isso, né? E aí o Bradesco lançou o cartão instantâneo. Então eu peguei meu pai, levei na agência do Bradesco, falei, tá vendo aquela banda de gaveta lá? A gente ia sacar dinheiro, ele falou, pede para sacar. O cara ia com cheque, abria uma gaveta, tirava uma fichinha, botava, conferia a assinatura, anotava na fichinha, voltava. Um belo dia a gente pegava o cartão, botava na maquininha, digitava uma senha, o cara tirava o dinheiro e entregava pra gente. Falei, viu, deu sumiço naquilo tudo. É isso que eu quero fazer. Ele falava, mas onde fica isso? Eu falei, em Nárnia. Você bota aqui na maquininha, a máquina faz tudo. Aí eu consegui ter dinheiro para fazer curso, né? Eu ia ganhar uma moto, não ganhei moto. Comprei o meu primeiro computador mesmo, né? O IBM PC e tal, graças ao Bradesco. E na minha região tinha um centro de processamento do banco. Era muito engraçado que a minha primeira namorada era advogada do banco. Tinha tudo ao redor disso. E aí, 200 anos depois, eu fui trabalhar no Bradesco. E o grande motivo é a mudança que o banco está passando e, novamente, eu acho que eu caí no lugar certo na hora certa. 2 anos atrás, eu podia dizer que a minha vida estaria sendo um inferno. Hoje, eu entrei no banco em janeiro. Em janeiro, o mercado americano mudou a regulamentação. Em dezembro, nós recebemos as consultas públicas do Bacen. Então, assim, não é que o Bradesco está entrando no mercado cripto. O mercado vai entrar no mercado de VASP, que é regulado pelo Banco Central e etc. Né? E a terceira coisa entrou em vigor a regulamentação da Europa. Então, os nossos pares e contrapartes europeus já estão operando no mercado cripto com todas as adaptações que estão ocorrendo agora. E aí você mudar uma organização de quase 90 anos, com quase 100 mil funcionários e 90 milhões de clientes, é muito mais divertido do que montar um negócio do zero. E aí, por mais incrível que pareça, a minha tarefa está sendo o que eu mais fiz em cripto até hoje, educacional. Eu devo ter feito umas 700 reuniões para todo mundo explicando o que é, de que jeito é, para que lado vai, como funciona, o que a gente tem que fazer e etc. E isso talvez seja o momento CD América Online dentro de um banco, né? Eu diria que, assim, na minha carreira, é o desafio mais interessante que eu peguei até hoje. Porque não tem a ver com a tecnologia. Tem a ver com mudar o mindset de pessoas extremamente competentes, mas que fazem um negócio que é diametralmente oposto do que elas vão ter que fazer daqui a 5 anos. Não entra na cabeça de um banqueiro experiente, sólido e competente que ele vai colocar a confiabilidade de qualquer ativo do banco num troço que ele não controla. Tipo, você vai pegar R$1 bilhão e botar naquela rede ali chamada Bitcoin. Para quem que eu ligo? Ninguém. Não tem. Quem que controla? Ninguém.
Como é que eu vou confiar que tem R$1 bilhão ali? Cara, não tem como te provar. É ato de fé. Você vai ter que confiar. E esse está sendo um desafio bastante interessante. O que é o sucesso nesse desafio? Daqui a 5 ou 10 anos você olhar e falar, putz, eu consegui 1, 2, 3, deu certo. Cara, desafio zero, acho que eu já consegui. Autorização para criar a área. Existir, já botei a bandeirinha, tô vivo, estamos no processo de criar a área, né? Acho que só isso já é uma grande vantagem. O desafio correto talvez seja, e é uma segunda parte do que eu acredito, eu não quero ser o head da área e ter um feudo meu, tipo o cara de cartões ou não de cartões e tal. Eu quis fazer um modelo federado. E é isso que a gente está tentando e a gente está discutindo com o banco. Então, apesar de ter uma coordenação, que é a minha tarefa, a área de fundos vai ter os fundos, a área de corretora vai ter corretora, a seguradora vai ter seguradora, e a gente vai ter, obviamente, um back-office operacional, que é um centro grande de operações, obviamente responsável pelas funções mais críticas, né? Custódia, preço, segurança e coisas assim. Se eu conseguir que daqui a 2 anos tudo isso esteja rodando e tenha um número positivo, vitória, posso me aposentar em paz. Aí eu vou voltar para o doutorado e dar aula. Boa. Se levar uns 5, o plano é o mesmo, mas ainda vai ser uma vitória. Então, o que eu quero? Ter essa estrutura rodando em produção do banco. Perfeito. Para matar a minha inveja do Portilho, do Guto, que estão fazendo a mesma coisa em outros bancos. Em outros bancos. Quem não conhece. O Portilho já veio aqui, foi bem legal o episódio com ele. O Guto do Itaú não ainda, mas a gente pode pensar em convidar em algum momento, né? Entrave regulatório, Corte, a gente está se encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Tem algum grande destrave regulatório para ser feito no Brasil? Se tu pudesse elencar 1, 2 ou 3 leis para ser aprovadas que afetam diretamente cripto? Eu diria assim, não é um entrave, é a adaptação. Né? Então, lidar com cripto se acaba sendo um bicho de 4 grandes coisas que não estavam juntas. Você precisa ser advogado, você precisa ser cientista da computação, você precisa entender de finanças e você, na última derivada, precisa entender de produto digital. Né? Que nem criar uma empresa digital. A somatória disso tudo é o que a gente está chamando de prestador de serviços de ativos virtuais. E não dá para descolar do regulatório. O regulador, de uma maneira global, ou ele entendeu e quer coibir, ou ele não entendeu e não quer liberar. No meio do caminho, a gente está tendo um milagre chamado Estados Unidos. Eu entendi e quero liberar. Né? E a gente vai sofrer consequências boas e ruins desse caminho aqui do meio. Então, coisas muito simples. Né? A gente viu isso na disputa de câmbio. Eu quero proibir que saia cripto da wallet A para o wallet B. Você não tem o direito. Não, você tem o direito. É bom, é ruim, etc. As pessoas não sabem avaliar as consequências desse tipo de decisão no regulador. Né? E esse é o processo educacional e de entendimento que a gente está construindo agora. E isso não está relacionado a um aspecto ou a uma questão, está relacionado a tudo. Novamente, qual é a causa raiz disso? A gente está saindo de um mercado local, temporal e institucional. O que isso quer dizer? Eu mando um Pix. Fui roubado, o cara estava com a arma na minha cabeça, sistema logal, banco, devolve o Pix porque o cara fez o Pix porque ele foi assaltado. E aí, depois, em processo legal, a gente vai tentar achar quem foi o assaltante que fez isso. Mesma coisa com Bitcoin. Esquece que você perdeu, não tem satoshi para você ligar. Então, essa adaptação já é um caos. Segunda coisa, que horas fecha o Pix? 10 da noite. Que horas fecha o Bitcoin? Nunca. E a terceira grande coisa é que o conceito de local e internacional, ele fica numa posição muito complexa. Então, o que é o conceito de local hoje? O portador, o dono do ativo. Sim. Acabou. O ativo é internacional sempre, a rede internacional sempre, né? E a transação é internacional sempre. Se eu tiro o Bitcoin de mim e mando para você, a sorte é que o seu CPF, você é residente domiciliado no Brasil, ponto. Tem zero diferença da gente fazer isso aqui e mandar para o Gavin, que eu nem sei onde ele mora hoje. A transação é exatamente a mesma, a operação é exatamente a mesma, o delay é exatamente o mesmo, é tudo igual. Aí você fala, tá, então como é que eu regulo esse tipo de entidade? Todo o sistema financeiro mundial hoje é feito regulando o mecanismo transacional. Ele fala assim, banco, você não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é dono da rede. O data center é dele, o computador é dele, roda todo mundo no sistema do Banco Central, então eu tenho como impor a regra que eu quero colocar no mercado a uma entidade. No mundo cripto, não. No mundo cripto ele nasceu para ser um cara, na teoria, né, tudo que se faz no mundo cripto é legal, mas ele não se submete a uma regulamentação. Você está fazendo o quê? Transferir esse ativo para lá e para cá. Isso não é proibido em nenhum lugar do mundo. Né? Bom, mas esse ativo tem valor. Quem dá valor não é o ativo.
Quem dá valor são as empresas que estão fora do protocolo, as exchanges, aí você pode ir lá conversar com ela, cobrar imposto, fazer o que você quiser. Mas a rede não tem nada a ver com isso. Esse entendimento está sendo a dor de cabeça. Você vê que fazem 10 anos do primeiro projeto de lei do deputado Áureo. Sim. 10 anos atrás. E tinha cripto, e tinha programa de milhagem, e o Áureo agora fez um outro projeto de lei de stablecoin. Estamos explicando o que é stablecoin, que eu acho que não deveria chamar stablecoin. É um Asset Backed Token. Não é stable, tem uma variação ali para quem trabalha com FX. 5% de variação é variação gigantesca, né? E referencia um dólar. Ah, tá bom. Então isso referencia o dólar, então isso é dólar. Comprei stablecoin é câmbio. Não, peraí, ele referencia. Mas eu não compro ele em dólar, eu compro ele em real. Uhum. E isso são detalhes imensos que a gente está vendo, inclusive agora com a questão do IOF. Né? Esses detalhes, eles dependem de muita interlocução entre o órgão regulador, aí no nosso caso Bacen, CVM, etc., o legislativo, a pessoa que está fazendo a lei, e o mercado. E esse entendimento está só começando. Sim. Tu falou de IOF, tu acha que em breve a gente vai ter um imposto sobre operações de ativos virtuais? Eu não sei. Hoje eu diria assim, se você pegar como as coisas funcionam e tudo que eu vi do meu mundo de discussão com advogado até hoje, eu já vi tanta teoria, e aí eu posso falar a frase que é mais mágica que eu sempre uso. Eu sou um imbecil jurídico. Eu achei que você ia falar depende, que os advogados mais falam isso. Não, eu sou um imbecil jurídico. Então esse é o território que eu posso falar, cara, não sei. Eu já vi teoria que o Bitcoin tinha que recolher IPI, porque você minera, tem uma operação industrial, então produziu, recolhe IPI. Eu já vi teoria de que o Bitcoin deveria ter ICMS, porque ele circula. É um bem que sai daqui, vai pra... Cara, a gente tem ICMS em energia elétrica. Imagina num troço que a gente chama de ouro digital, né? Eu já vi a teoria de que teria que ter IOF, aí você fala, mas ele não é um ativo financeiro, mas tem paridade, etc, etc, etc. Então, eu não sei. Hoje, pelas discussões que a gente tem, não. Porque o Bitcoin não é moeda, não é ativo financeiro e não é valor mobiliário. Bitcoin especificamente, ele é o quê? Ativo virtual. Então, se alguém tivesse que criar alguma coisa, ia ter que sair uma lei para criar um ativo de operações de ativos virtuais. Né? E já tem, que é o imposto de renda. Sim. Né? Se comprou, vendeu, tem lucro, 15%, ninguém está bem aqui falando isso. E a outra coisa é, beleza, aonde eu cobro esse imposto? Eu cobro na corretora. Tá bom, eu vou para o peer-to-peer. Né? Tem várias dificuldades operacionais em relação a isso. E aí tem uma coisa que os juristas, principalmente os tributaristas, sempre falam, que eu não alcanço, que é a questão do fator gerador e do objeto de tributação. Né? Tem toda uma coisa em relação ao orçamento, se você tem o direito de fazer aquilo ou não, se aquele imposto, pela natureza dele, já está em outro canto. Então, o direito já é um bicho, para mim, quântico. O direito tributário é quântico ao cubo. Né? Então, não sei. Complicada a questão, complicada. Pergunta sobre o futuro do Bitcoin. Qual que é o maior risco para o Bitcoin, na tua opinião, e o que tu faria para mitigar ele? O futuro do Bitcoin, para mim, já dado desde sempre, chama computação quântica. Não por questões de segurança ou estruturação, mas porque ele quebraria hoje uma base do modelo econômico, que é o modelo de remuneração por esforço de trabalho. Eu não sei, delirando aqui sobre o consenso computacional, se o consenso computacional por esforço de staking, que é quem tem mais dinheiro ganha, é uma alternativa viável, mas com certeza, e no meu doutorado que está pendurado, eu estudei consenso computacional quântico, estudei criptografia pós-quântica, estudei uma série de coisas, esse talvez seja o problema mais grave. Como é que eu crio uma estrutura de consenso computacional que seja similar à prova de trabalho, que é o que mantém o Bitcoin hoje, para chegar do outro lado? A criptografia pós-quântica para assinatura, para criação de chave, já está resolvida. Uhum. Já tem solução, e aí como do outro lado não vai ter um super, ultra, mega computador quântico durante muito tempo ainda, esse problema já foi. E aí tem uma coisa bem paradoxal, né? Meu mundo hoje de estudar é computação quântica. Na computação quântica, com entanglement, eu não preciso distribuir base. Todos os dados já são automaticamente distribuídos. E aí hoje uma das coisas do Bitcoin é distribuir o ledger para todo mundo ter a mesma base final, né? A história do protocolo Gossip. Cara, como é que seria um Bitcoin que tivesse entanglement quântico? Que todos os dados estivessem disponíveis para todo mundo ao mesmo tempo. Above my pay grade. Acima do meu salário, isso aí. Não tem nem como opinar sobre isso aí, Corte. Mas essa é a fronteira. Todos os consensos computacionais, quando a gente começa a ver a computação distribuída quântica, porque ela nasce assim. Sim. E novamente, isso aí é delírio de físico quântico, mas delírio mesmo, porque implementar isso, a gente não implementou a computação, não implementou a comunicação quântica ainda, isso tudo é muito laboratório. Mas quando tiver os dois, o primeiro princípio é dados distribuídos automaticamente.
Você vai ter o mesmo dado em 2, 3, 4, 10 mil lugares diferentes instantaneamente. E você vai manipular o mesmo dado em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Guiriba, você tem alguma curiosidade que ficou latente ou você gostaria que eu... Uma pergunta, tempo. Você já falou que a inovação acabou, né, nesse último ciclo do mercado, né? Você viu alguma coisa que te chamou a atenção, tipo, entre 2023 e 2025? Absolutamente nada. Nada, Kurt. Nada. Nada? Não é possível. Gente, fala uma mudança. O staking do Ethereum está previsto desde 2015. Aplicações interessantes, alguma Último coisa. produto que você usou em cripto que você achou legal. Pode ser uma hardware wallet, um cartão, um negócio que você entrou e achou legal. Mas eu vejo cripto legal. Assim, a única coisa que eu vi, e eu sou terminantemente contra, né? Na verdade, eu odeio o projeto, é a Orb lá do Sam Altman. Não gosta? Não gosto. Eu acho aquilo ali uma aberração da natureza. Sempre digo isso publicamente, para mim aquilo ali tem fraude. WorldCoin. WorldCoin. Em algum momento nós vamos nos arrepender amargamente daquilo. Eu não confio no hardware que eu não vi. Né? Ele fala, o hardware... Cara, não vai. Para você escanear uma prova de identidade tão forte quanto a íris, tão amplamente, mundo todo... E pagando $50? Pô, que pelo menos que pagasse uma fortuna para quem quer, né? E novamente, né, o Cypherpunks Cryptography, a gente liga do outro lado com segurança da informação. 90% das câmeras indoors hoje tem resolução suficiente para identificar sua íris. Sim. Sem você saber. Então você está andando aqui, olhou para a câmerazinha, ela capta a tua íris. É só você olhar o zoom do próprio iPhone. Você faz assim, você pega aquela íris. E isso, para mim, dentro de uma instituição privada, de uma pessoa que já provou que não dá valor à privacidade ou propriedade intelectual, né? Ele basicamente não está nem aí para propriedade intelectual. Por que ele vai estar aí para minha propriedade biométrica? Nem porque ele fala para as coisas que ele mesmo promete, né? Já voltou várias vezes. Então esse é um projeto que eu não achei interessante, eu achei execrável. Aí tem a segunda derivada dele. Bom, se os caras conseguiram fazer aquilo funcionar, quem diz que alguma instituição, alguma organização paramilitar não está fazendo a mesma coisa, hackeando câmeras públicas? Sem falar nada, né? Sem falar nada. Né? E a terceira derivada eu acho que é o efeito manada da ingenuidade das pessoas. Minha íris, tá nem aí. R$50 tá bom demais. Né? E aí volta a minha grande crítica à indústria. Não, o projeto é bom, o pessoal chilando moeda para fazer subir a moeda e ganhar no trade. Né? E tem bastante que fez com essa aí, né, Guiriba? Muita gente. Eu até perguntar, o problema então para você é a privacidade com os dados estarem com uma empresa privada, porque você falou que a privacidade no Estado não tem problemas do Estado ter informação, mas... Não, vamos por partes. Lembra que eu sou contra a privacidade. Eu acho que as pessoas não teriam que lutar por privacidade absoluta o tempo todo. A outra medida disso eu também sou contra a identificação perfeita sem controle. Então, uma das coisas que é muito interessante no mundo do Bitcoin eu tenho prova e contraprova. Eu tenho que entrar no consenso para concordar que eu quero te transmitir o Bitcoin. O protocolo é feito para isso. Então, muito bem. Se eu falar, e aí eu volto à identidade autossoberana, eu quero saber isso de você. Eu tenho que autorizar que você saiba isso. Ponto. Isso é um mecanismo que deveria estar sendo construído pelo Cypherpunks. Não foi. Agora, se eu falar assim, eu sei quem é você pela sua íris, e eu não tenho mais como desautorizar nunca mais essa transação, isso é uma aberração da natureza. Então, o que acontece? Poxa, eu criei uma identificação por isso. A gente usa o tempo todo, para abrir aplicativo de celular, para fazer reconhecimento de face e tudo mais, mas eu autorizo. Existe uma transação que, na teoria, eu consenti a pessoa e eu estou autorizando. Senão, se eu não quiser que eu faça aquilo por identificação facial, eu não faço. Eu tenho alguns aplicativos de alguns bancos que eu não tenho identificação facial. Por quê? Porque eu não quero ter, ponto. Aí você fala, beleza, o que é a estrutura lá da WorldCoin? Você não tem como desautorizar. As pessoas não leram o termo de uso, né? E você não sabe o que ele vai fazer com aquilo depois. Esse cara pode vender tudo isso para alguém. Sim. E você não pode proibir. Não, mas a autorização está aqui, você não tem. Como está aqui com você, amigo? O cara guardou essa autorização. Não, mas está encriptado. Tá, e daí? Ele pode vender aquilo encriptado e usar pro resto da vida. Pode vender para os Estados Unidos, pode vender para a Rússia, pode vender para algum maluco terrorista em algum canto. Entendeu? E não é uma coisa localizada. É por isso que vários países do mundo barraram ele em algum canto. Até aqui falaram de barrar, eu não sei se barraram por questão financeira. Que era o que levava as pessoas a ir lá fazer escaneamento. E aí tem outra questão derivada. Não, está tudo guardado encriptado. Novamente, você pode guardar encriptado. O mecanismo de usar aquilo ali está dentro da empresa. Se o cara rouba aquilo e ele rouba guardado encriptado, ele continua usando. Sim. Ele vai continuar usando a sua biometria. Mas está encriptado, ninguém consegue ver. Não, mas as pessoas conseguem usar
E o problema não é ter, o problema é usar. Eu vou dar uma história que eu sempre uso para a questão de privacidade e autorização de privacidade, que é muito impactante. Eu passei um tempo em telecom. Isto aqui é um mecanismo de tracking. Não é identificado, não sei o que eu queira, mas ele é tracking. A informação de que passaram nessa rua 2 milhões de celulares por dia, sendo que dos 2 milhões, 1 milhão passou meio-dia, vale dinheiro. Sim. Eu não quero saber que a sua orbe é sua, mas eu quero saber que a orbe de um cara caucasiano, gaúcho, inteligente, passou por aqui várias vezes por dia. E essa é a identificação absoluta. Se eu tenho o teu dado biométrico, eu não preciso dizer que você é você, mas eu posso usar todos os seus dados e cravar qualquer coisa que você faça na vida. Posso cravar os seus usos de computador, posso cravar seu uso circulante, posso cravar o carro Tesla que você está andando, e a gente está colocando computação em todas as coisas. O que falta é a identificação. Então é como se o cara estivesse fazendo um pré-mine de um monte de coisa que daqui a 5, 10 anos ele vai usar e você não vai ter direito a nada disso. Entendeu? No futuro a gente poderia estar cobrando por acesso a essa informação. Tipo, você quer usar a minha informação médica para um monte de coisa? Pode usar, eu quero ser remunerado. Isso seria uma forma até de fazer uma renda social distribuída. Nesse caso, você está abrindo mão. Essa que é a tristeza e o lado horripilante do processo. O cara está te roubando renda futura, direito futuro, liberdade futura e condição futura. E ninguém está vendo isso. Dúvida saciada. Não quer falar um projeto ou site ou app ou DeFi ou NFT ou Pump Fan, certeza que estava lá. Que você achou muito legal nos últimos 2 anos? Não, tudo é muito legal. A estrutura de cripto... eu não vou falar de criptoeconomia. A estrutura da inovação das redes distribuídas nos meus 40 anos de vida em tecnologia é a coisa mais sensacional que eu já vi. Eu abri mão. Até cripto, eu sempre estava na crista da onda. Quando eu estava em cripto, eu era data scientist. Eu sou estatístico, economista, eu cuidava de AI. Eu larguei tudo para ficar em cripto e eu não saí de cripto. Eu continuo sendo, modéstia à parte, um dos maiores especialistas no que eu sei que é criptoeconomia até hoje. E por mais que cresça o meu nível de ignorância, eu não vou mais sair da área. Assim, em termos de impacto, e a gente está falando só de uma coisa muito pequena, que é o impacto do ativo econômico. Né? Se a gente resolver esse problema da identidade autossoberana, por exemplo, cara, o impacto disso é brutal. Eu vou ter privacidade com identificabilidade via autorização. Defendendo o quê? Do indivíduo. Claro, desde que ninguém tenha feito nada errado. Né? Isso é um projeto absurdo. Lá atrás, quando nasceu o Bitcoin tinha um e-commerce. No projeto original tinha um e-commerce. Ninguém fez. Aí o Vitalik, quando nasceu o Ethereum, um dos projetos do Ethereum, eu não vou lembrar o nome agora, mas era um Uber. A gente não fez um Uber. Arcade City. O Arcade City. Né? Cara, se tivesse feito o Arcade City, assim, o Uber tem acho que uns 600 mil motoristas aqui no país. São 600 mil famílias que dependem da empresa, que hoje ela leva 50% da renda do motorista. Poderia ser um engine rodando nisso. Então, tem várias coisas da computação distribuída mesmo, que é a base dos smart contracts, tem ideias sensacionais para fazer em cima disso. A gente não fez porque a gente não evoluiu isso. Então, para mim, você sempre pergunta de internet, nós estamos em 84. 84 tinha uma internet, mas você não tinha os serviços em cima da internet e você não tinha padrão, você não tinha TCP/IP. Você num canto você falava com a rede da IBM, no outro lado você falava com a rede da Novell, você não tinha um comunicador. Né? O HTTP nasceu em 89, mas a internet, como a gente conhece hoje, pública, ela veio de 94 em diante, veio depois da América Online. Quando tiver o padrão, e aí eu defendo, tem que ter uma blockchain, seja lá qual for ela, aí sim nós vamos começar a fazer as aplicações. E todas elas vão ser globais, distribuídas, autossoberanas, 24/7 e mais ainda, programáveis. Esta parte da programabilidade não tem na internet. Toda a programabilidade, todos os aplicativos da internet são feitos por alguém. Justo. Posso puxar? Pode puxar. Agora é hora do nosso quadro novo aqui no Paradigma Cast, então quem assistiu até o final vai poder acompanhar. Chama aí, produção. Bola na fogueira. Quando rola aquela congestão e o gás está muito alto, você dá uma segurada nas transações? Não. Na hora de entrar num trade, tu busca por um spread apertado ou prefere operar com uma margem grandona? Ambas. Você acredita que o tamanho da sua alavancagem influencia no seu desempenho? Óbvio. Você já foi liquidado por confiar demais na sua margem? Não. Você investe em criptoativos líquidos diretamente ou gosta mais de usar os fundos? Ambos.
Prefere um hard fork bem feito ou um soft fork que ninguém percebe? Ambos os três. Na sua opinião, é melhor minerar sozinho ou entrar em uma pool junto com mais um monte de gente ao mesmo tempo? Sozinho sempre. Você acredita em relações abertas entre blockchains? Sim. Prefere uma DAO bem participativa ou uma centralizada que domina os participantes? Centralizada. Você já tomou um golpe tão bom que teve vontade de parabenizar o golpista? Jamais. Por fim, você acredita em monogamia financeira ou seu portfólio é um verdadeiro bacanal de tokens? Como bom baiano, quanto mais melhor. Perfeito. Esse foi Courtney Guimarães, galera. Muito obrigado e até o próximo Paradigma Cast.